Samuel, capítulo de número 21, eu vou ler o verso 3, o verso 8 e o verso 9, respectivamente, diz assim: agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. Verso 9, o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi então disse: não há outra melhor, dê-me esta espada. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te glorificamos nesta manhã. Senhor, eu peço que o Senhor diminua o meu eu, para que a tua glória venha a ser manifesta nesta casa de oração. Senhor, aqui nós estamos nos posicionando em teu reino. Nós queremos receber alimento que vem do céu. Nós queremos ser equipadas para a batalha. Senhor, nos traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança, para que nós não venhamos desistir dos propósitos que o Senhor tem sobre a nossa vida, quanto mãe, quanto esposa, quanto líder, quanto serva. Senhor, nos reposiciona para que nós possamos, Pai, fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Por isso, Senhor, esta palavra, que ela venha ficar permanecendo em nosso coração, enxertada no nosso coração, para que nós possamos viver coisas maiores em nome de Jesus. Você senta dando glória, mistura com aleluia e dá uma rajada de língua estranha, porque afinal de contas nós somos um povo pentecostal. Aleluia. Só para você entender, na minha infância eu ouvi uma história de um soldado que, depois de sobreviver à guerra, ele guardou um objeto que aparentemente era simples. Ele guarda a bala que quase tirou a sua vida, não como lembrança de dor, mas como um marco da intervenção de Deus. Ele mantinha uma caixinha em cima da lareira da sua casa, e dentro desta caixinha havia aquela bala que ele guardava não como memorial de dor, mas como memorial de vitória. Todas as vezes que ele olhava para aquela caixinha, ele falava para os seus filhos e para os seus netos: vocês estão vendo aqui um memorial de vitória. Eu não morri naquele dia, eu venci naquele dia. Eu hoje vim aqui neste culto para lhe dizer: traga à tua memória nesta manhã aquilo que te traz esperança. Traga na tua memória esta manhã as suas espadas de vitória. Talvez você chegou neste culto entristecida, talvez você deixou a enfermidade lá dentro do seu lar, talvez você esteja vivendo algum conflito interno, externo, mas o Senhor lhe diz: traga à tua memória aquilo que te traz esperança, que por mais que hoje você não esteja como você gostaria, o Senhor te diz: você não é sobrevivente, você é vencedora em Cristo Jesus. Fala para quem está ao seu lado: traz hoje à tua memória o que te traz esperança. Em 1 Samuel, capítulo 21, nós vemos aqui Davi em fuga. Ele estava cansado, ele estava faminto, e ao chegar no tabernáculo, ele encontra ali algo que ele havia vivenciado: vitória.
ele encontra no tabernáculo a espada de Golias. Aquela espada não era apenas um pedaço de ferro, aquela espada era uma memória. Não era apenas a espada do inimigo, era a espada da promessa. A espada que um dia foi símbolo de medo, agora voltava para as suas mãos como testemunha do que Deus já havia feito sobre a vida dele em capítulos anteriores. Hoje eu quero te convidar nesta manhã a você revisar as armas do passado, não para viver o que se passou, mas para lembrar aquilo que permanece. E aquilo que permanece é que Deus, ele continua sendo fiel. Deus foi fiel no teu ontem, Deus vai ser fiel no teu hoje, e Deus vai continuar sendo fiel no teu amanhã. Nós estamos falando aqui, nesse enredo bíblico, sobre Davi, em um dos seus capítulos da sua trajetória. Nós vemos um homem que foi marcado por vitórias, envolvendo gigantes, envolvendo urso, envolvendo leões. Só que agora, neste capítulo, ele se encontra em colapso emocional. E ele decide tomar uma decisão. Ele foge, ele decide fugir. E ninguém foge porque quer. Nós fugimos porque sentimos medo. Nós fugimos porque nós nos sentimos vulneráveis. Nós fugimos porque nós sentimos fraco diante da nossa própria história. Fugimos porque estamos cansados de explicar o que nem mesmo nós entendemos. Fugimos porque é mais fácil correr do que às vezes encarar as nossas dores. Fugimos porque há momento em que até mesmo a nossa fé se parece em silêncio. Parece que nós não ouvimos, parece que estamos encurvadas, estagnadas. E é nesse momento, nesse colapso emocional que a Bíblia diz que Davi, ele foge para Nob. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer aqui nesta manhã, neste congresso é: para onde estamos correndo? Quem está nos alimentando? Para onde estamos correndo diante das nossas dificuldades? Eu entendo aqui que Davi, mesmo diante do seu colapso emocional, ele sabia para onde ele estava indo. A Bíblia diz: você acha que quem corre, corre feliz? A não ser que você esteja numa maratona, quem corre, corre com medo. Corre vulnerável, corre se sentindo uma formiga, corre não sabendo o que vai acontecer no amanhã, corre com medo da enfermidade, corre com medo do conflito em casa, corre com medo da falta de esperança. Davi estava correndo, mas ele sabia para onde ele tinha que correr, porque ele corre para o tabernáculo, lugar onde a presença de Deus era manifesta, lugar onde tinha resposta, lugar onde tinha sacerdote. Para onde você tem corrido? Quem tem te alimentado? Do que você tem sido nutrida? O interessante aqui é que Davi, ele corre, ele não volta para Jonatas. Aqui nesse episódio ele não vai para a caverna de Adulão, ele não corre para os palácios, ele decide ir para a presença. Na fuga, Davi se lembrou do tabernáculo. Na fuga, Davi se lembrou que existia um sacerdote chamado Aimeleque. Talvez você esteja correndo com pessoas que estão na mesma situação que você. Está na mesma crise. Está vivendo as mesmas batalhas. Mas quando Davi chega ali no tabernáculo, ele pergunta para Aimeleque:
Você tem algo para comer? Me dê 5 pães. Como você chegou aqui nesse culto hoje? Talvez você esteja com fome espiritual. Talvez você precisa de um alimento para a tua alma. Talvez você precisa de atadura para as tuas feridas. O Senhor te diz hoje: é na minha presença que eu entrego provisão sobre a tua casa. É na minha presença que eu te curo de dentro para fora. Busca a minha presença. Está difícil, busca a minha presença. Está com fome, busca a minha presença. Está sem arma, busca a minha presença. Porque na minha presença tem provisão. Porque na minha presença tem alimento. Porque na minha presença tem arma. É a presença que eu vou invocar nesta manhã. Não é sobre como eu cheguei aqui. Não é sobre como meu coração está agora. Não é sobre qual é o nível de esperança que eu tenho. Mas é sobre a presença. A presença que eu invoco nesta manhã. A adoração que eu entrego nesta manhã. Aos pés daquele que tudo pode. Eu não posso, mas Ele pode. A minha mão não alcança, mas a mão dEle não é encurtada ao meu favor. Os meus pés não podem pisar, mas os pés dEle, enquanto eu adoro, enquanto eu glorifico, enquanto eu busco a presença, enquanto eu coloco lenha no altar, a glória é manifesta. A cura é manifesta, a libertação é manifesta, a restituição é manifesta. Essa manhã é uma manhã marcada por cura, esta manhã é uma manhã marcada por milagre, essa manhã é uma manhã marcada por restituição. Você precisa de esperança para continuar. Você está parada porque você perdeu a esperança. Mas na presença, um Aimeleque vai se levantar para te dar pão, e não é qualquer pão. Você está achando só porque você está fugindo você vai comer qualquer coisa? Você está achando só porque você não merece que você vai comer qualquer coisa? Davi pergunta: tem pão? Tem, mas não é qualquer pão não. É pão consagrado. É pão que era oferecido para sacerdote. Você não é sacerdote, mas recebe aqui o pão. Você não é sacerdote, mas esse pão vai te nutrir, para que o soldado continue marchando. Ó Deus levantando o soldado caído aqui, ó Deus levantando o soldado ferido aqui, marcha, marcha, come o pão e marcha, come o pão e marcha. Eu ouço o barulho de um soldado se levantando nesta manhã. Eu ouço o barulho de soldados se reposicionando. Tem atadura do céu, tem. Tem óleo sobre a ferida, tem. Tem presença, tem bálsamo de Gileade, tem. Tem pão fresquinho que desce do céu, tem. Recebe o pão. Recebe o pão da palavra nesta manhã. Recebe o pão. Na presença tem pão. Na presença tem pão. Xaralabaçou e andaralabaçou. Xuyaralabaçou. Ranchorabaçou. Ralamantou alabaçou.
Pastora, por que você falou que ele não merecia o pão? Sabe por quê? Chegando ali diante de Aimeleque, ele teme contar a verdade sobre a situação dele. E ele se cala. Só que também ninguém se cala porque quer. Muitas das vezes nós nos calamos parte da nossa própria história, porque a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo. Nós calamos parte da nossa história, porque apenas as vitórias inspiram, mas nós nos esquecemos que as nossas cicatrizes também pregam. Nós calamos parte da nossa história, porque nós tememos o julgamento, nós tememos o abandono, e é nesse cenário completamente desfavorável que Davi lembra: existe um lugar. Existe um lugar onde Deus habita. Existe um lugar. Você veio nesse congresso como? Está fugindo? Não está conseguindo explicar a sua própria história? Mas mesmo assim existe um ajuntamento de mulheres. Como você chegou aqui hoje? Chegou com medo? Chegou com fome? Chegou desarmada espiritualmente? Chegou entristecida? Chegou sem esperança? Talvez você veio fugindo de uma guerra que você deixou lá no teu estado. Mas eu preciso ser boca de Deus sobre a tua vida nesta manhã e te dizer que no altar o guerreiro fugitivo encontra refúgio. No altar o guerreiro fugitivo encontra refúgio. No altar o guerreiro ferido encontra restauração. Esta manhã é manhã de restauração sobre as tuas emoções. A gente precisa entender que quando a gente busca a presença, a gente recebe provisão. Presença primeiro, provisão depois. Porque na presença, Ele cura a nossa identidade ferida. O altar, ele não devolve apenas o ânimo que você precisa. O altar, ele devolve o seu nome. Você não vai ser conhecida pelas guerras que travou. Você não vai ser conhecido pelas perdas que viveu. Você tem nome. Olha Deus devolvendo identidade nesta manhã. Na presença de Deus, Deus prepara toda uma situação para que você lembre o que está escrito em Lamentações 3:21. Trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas Deus te diz: ei Maria, ei Luísa, ei Bianca, traga hoje à tua memória aquilo que te traz esperança, e que essa esperança que vem da minha parte, venha estancar as tuas dores, venha estancar as suas feridas, venha estancar as suas vulnerabilidades, venham estancar os teus medos, os teus traumas.
traumas, os teus abandonos, que esta presença, que essa esperança venha te revigorar nesta manhã. Aimeleque dá o pão. Não merecia, ele não era sacerdote, ele não poderia comer daquele pão, mas Aimeleque oferece o pão para Davi. E essa atitude de Aimeleque foi endossada por Jesus em Mateus capítulo 12, que diz assim: assim como Davi comeu pão reservado aos sacerdotes, assim também os meus discípulos terão acesso à mesa que eu reservei. Eu quero perguntar aqui nesta manhã: quem é discípula de Jesus? Tem lugar na mesa para você. Tem banquete para você. Tem pão consagrado para você. Jesus, ele estava trazendo uma nova perspectiva através desse texto. A mesa que antes era exclusiva para descendentes de Arão, o Senhor havia preparado para os seus discípulos. Ele prepara pão para quem não tem direito, e isso se chama graça. Favor imerecido de Deus. Se comermos o pão é por Ele, se sentarmos na mesa é por Ele, não é por merecimento, mas é por graça. Só que Jesus ainda faz melhor. Ele não dá só um lugar na mesa, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Quando você estiver na guerra, quando você estiver na batalha, quando você estiver vivendo enfermidade, lembre-se que tem um pão que desce do céu. Ó, tem pão descendo hoje. Oh, o pão que era só para sacerdote. Eu vejo as discípulas se alimentando dele hoje. Sabe por quê? Porque as necessidades ali de Davi era muito maior do que a restrição da lei. Apesar de Davi não merecer, na presença ele encontra pão. E assim como Davi foi saciado com pão consagrado, você vai sair desse congresso abastecida, reabastecida, alimentada, para que você continue, ó, marcha, 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 não para não, marcha, não retrocede não, marcha, continua marchando, continua marchando. Ai, é muito maravilhoso servir esse Deus, que mesmo sem eu merecer, Ele me dá um lugar na mesa, mesmo sem eu merecer, Ele desce com um pão fresquinho do céu e me alimenta. A lei pode até tentar pôr restrição, mas Deus, Ele nunca vai se prender à restrição do homem. Eu vou profetizar na tua vida, se você quiser, recebe. Deus, Ele não tem sobra, Deus, Ele não tem esmola, Ele tem acesso na mesa, Ele tem pão reservado para você. Deus, Ele não tem solução temporária. Ele tem coisas maiores. Saia desse congresso profetizando: eu vou viver coisas maiores. Vou viver coisas maiores. Talvez você tenha chegado até aqui, você tenha dito: pastor, eu não tenho nada para oferecer. Eu só tenho fome e cansaço. Esses dias eu comecei uma campanha de oração, que o meu congresso começou há 1 mês atrás.
na campanha de oração que eu faço no meu quarto. E quando eu comecei aquela campanha de oração, eu falei: Senhor, eu não consigo falar. Parece que eu estou vazia, Senhor. Parece que não tem nada aqui. Parece que eu consigo só enxergar a enfermidade, os medos. Parece que eu consigo só enxergar a vulnerabilidade. E talvez você vai começar chorando, sem nenhuma palavra nos teus lábios. Talvez você vai começar a sua oração debilitada. Mas na presença, você começa com o teu choro, você começa com as tuas lamúrias, você começa apresentando os teus medos, você começa buscando a presença dele sem máscara, sem amarras, como você é, e ele vai trabalhando, ele vai descendo com o pão do céu, e ele vai te saciando, ele vai te alimentando, ele vai te revigorando. Se antes você estava encurvada, você começa a levantar. Isso só a presença de Deus. É só a presença de Deus que pode fazer na vida de uma mulher. Não tem receita de bolo. A mesma arma utilizada pelos nossos antepassados é a mesma arma que nós precisamos usar para nos levantar em tempo de guerra. Nós não podemos nos perder de nós mesmos e daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos direciona. Tem gente procurando migalha aqui, porque não entendeu ainda o poder da presença de Deus. Você vem com migalha e Deus diz: eu tenho pão fresco. Eu sou o teu pão. Eu sou o teu alimento. Eu que te sustento. Eu que te guardo. Eu que te curo. É eu, o eu sou. O eu sou. Talvez você não tenha nada, mas Deus é especialista em alimentar a gente com fome. Você vai sair daqui com graça para enfrentar. Você vai sair daqui deste congresso com força para continuar. Nenhum diagnóstico vai te paralisar. Nenhuma palavra maldita vai te encurvar. Nenhuma guerra, nenhum levante vai roubar de você aquilo que você é para o teu Pai. Quem alimenta-se do alimento certo não para diante de um diagnóstico médico. O médico está falando, não dá. Mas quem se alimenta pelo pão da palavra, diz: eu sirvo o médico dos médicos. O teu filho está falando, eu não volto para a igreja. Mas se você se alimenta da palavra, estão falando que você vai viver a mesma história, está repreendido em nome de Jesus, porque quem se alimenta da palavra, você não vai parar. O alimento vai fortificar, o pão vai te fortificar, o pão vai te conduzir, o pão vai te levantar, o pão vai te abastecer, e você vai sair daqui marchando
Começa a marchar aí. Começa a marchar aí no mundo espiritual. Há bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Eu não sei como que está o tamanho da tua fé, mas a palavra do Senhor nos diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi aos montes e os montes vai se mover. Vai marchando, vai profetizando que coisas maiores virão, vai profetizando que esse ano ainda você vai viver milagre. Se alimente do pão da palavra. Só que não para no pão não. Na presença de Deus não tem só pão. Pergunta aí para mim, tem o que, pastora? Tá fraco, tem o que, pastora? Na presença de Deus só tem pão? Não, você está fraco, eu vou puxar teu babyliss. Na presença de Deus só tem pão? O que tem na presença de Deus? É pão e tem também espada. Ele chegou lá com fome e desarmado, gente. Mas primeiro o sacerdote alimentou com pão, porque primeiro você tem que ser curado pela palavra, restaurado pela palavra, levantado pela palavra, porque Deus não dá espada para quem não foi curado pelo pão. Deus não dá espada para quem não foi curado pelo pão. Primeiro come o pão, alimenta da palavra, cura essas feridas na palavra, restaura essa identidade na palavra. Aí sim, eu te dou a espada. E não é qualquer espada não, porque já que eu te dei pão de sacerdote, agora eu vou te entregar algo que vai trazer à tua memória aquilo que te traz esperança, 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 esperança. Se você não der glória, eu vou continuar esperando. Seja curado pelo pão da palavra, seja restaurado pelo pão da palavra, seja fortificado pelo pão da palavra, porque aí o Senhor entrega a espada na tua mão. Sabe qual é a espada que Ele vai pôr na tua mão? É a espada que estava atrás da estola sacerdotal. Não estava em qualquer lugar. Estola sacerdotal, quando o sumo sacerdote colocava para buscar a presença de Deus. Estava lá a espada de Golias. A espada não era de Davi, a espada era de Golias. E Davi pergunta, depois de se alimentar com pão: Aimeleque, tem alguma lança ou alguma espada aí? E ele diz: não tem, só tem uma. Aquela que você matou o gigante no vale de Elá. Tá fraco. Sabe aquela, Davi? Oh, Davi! Sabe aquela que você matou o gigante no vale de Elá? Ela foi trazida para onde? Ela foi trazida aqui para o tabernáculo, como memorial de vitória. Ô Davi, está aqui guardada atrás da estola sacerdotal, toma. Ele não
trouxe memórias que trouxeram esperança, que por mais que ele fosse um fugitivo, ele já tinha sido um vencedor. O teu momento não vai definir o teu futuro. A tua história não vai definir aquilo que Deus reservou e preparou para você, para a tua casa, para a tua geração, para a tua descendência. Na presença tem pão, na presença tem espada, na presença tem esperança, na presença tem identidade. Talvez você chegou aqui pedindo arma nova, e Deus está falando: eu não vou dar arma nova, porque armas não envelhecem na mão de quem tem propósito. É a mesma arma, porque o que deu certo no passado vai dar certo no presente. Pega a espada aí. Tá fraco? Pega a espada aí, balança a tua espada. Balança a tua espada aí. Você tem história com Deus. Aimeleque não daria uma espada para quem não tinha história com Deus. Você tem história com Deus. Olha aí, Davi, a espada que você usou no vale de Elá. Olha aí, Davi, eu reacendendo as suas memórias de vitória. Troca essa memória de dor por memória de vitória. Troca essa memória de dor por memória de restituição. Troca essa memória de dor por memórias de cura. Cura, minha irmã, cura. Alegria, paz que excede todo e qualquer entendimento. Você serve o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Agindo Ele, quem vai impedir? Pega a espada aí na tua mão. Balança a tua espada para a esquerda e para a direita. Balança ela. Diga comigo: hoje eu estou posicionada no mundo espiritual. Hoje eu estou revestida com as armas espirituais. É capacete da salvação, é espada do Espírito, é escudo da fé, é sandálias da preparação do Evangelho da paz. Olha o pão e a espada, olha o pão e a esperança, ó. Ó Deus avivando novamente, ó Deus enchendo novamente, ó Deus trabalhando novamente, ó Deus falando novamente.
São soldados sendo restaurados. São soldados sendo revigorados nesta manhã. O inimigo perdeu mais uma. Você não vai ficar encurvada, você não vai ficar debilitada em cima de uma cama. Você não vai ser diagnosticada com depressão, com síndrome do pânico, porque o pão da palavra está te curando. Recebe identidade do alto. Identidade sarada, identidade curada. E volta a cantar, volta a profetizar, volta a ministrar, volta fazendo visita nos lares, volta, Ele está te habilitando. Volta a tua vocação, volta o teu propósito, volta. Eu te convido a se colocar de pé nesta manhã. Grupo de louvor, cantar um louvor. Mas eu quero que nesse momento você busque a presença como nunca antes. Que você apresente diante do seu Pai as suas dores, as suas feridas, os teus medos, as suas vulnerabilidades. Porque o Senhor vai entrar nessa ferida com bálsamo de Gileade.